E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Você que está chegando aqui no canal, vá se inscrevendo, vá ativando o sininho de notificações, vai deixando seu like. Aqui você vai aprender super dicas sobre como analisar o gráfico de forma correta, onde você vai entender toda a lógica de movimentação do gráfico, o porquê que se faz uma venda, o porquê que se faz uma compra nas regiões. Olha só, o gráfico está querendo me dar um loss aqui, sem problema, ó. Euro USD. Se ele continuar mais um ativo ali, mais uma vela, eu pego ele descendo aqui novamente, ó. Vou tomar o loss, ó, porque ele não fez uma movimentação correta ali do padrão de vela, né? Vou entrar aqui com duas taxas agora, vamos ver. Tomo o loss aqui, ó, como você viu. Perfeito, e eu vou te explicar o porquê desse loss, tá? A região ali, pessoal, é uma região muito boa, porém você tem que ter uma referência do que está acontecendo no gráfico. Por que eu tomo aquele loss lá? Olha só, você viu que o gráfico foi lá, fez mais um pequeno candle e depois corrigiu. Então esse é um detalhe que a gente tem que sempre estar levando em consideração no gráfico. Inclusive vou abrir aqui novamente, ó. Vou abrir o Euro USD novamente para pegar ele depois. Ó, aqui dando muito bom, né? Falta 18 segundos aqui, ó. Tomo aquele loss, tá? No primeiro movimento. Entro com duas taxas, perfeito, movimento perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu já abri o Euro USD para pegar novamente ele aqui, ó. Para pegar ele novamente aqui. Eu vou entrar com mais duas taxas, ó. Perfeita entrada. Show, ó. Perfeita entrada. Vou pegar ele com mais duas taxas aqui. Depois eu vou explicar para você tudo o que eu estou fazendo aqui nessa região. Você vai entender que o gráfico ele precisa de contexto. Você vai entender por que eu tomei aquele primeiro loss. Você vai entender por que eu fiz aquela entrada com duas taxas. Você vai entender porque eu peguei novamente duas taxas ali na região. E vamos aguardar aí só fechar o trade, só fechar o movimento. Eu só preciso que ele tenha força ali, né? Pelo menos uns 2, 3 pips, para ficar bonita a entrada, tá? Para a entrada não ficar ruim. Ruim em que sentido? Parecendo sem técnica, né? Ah, o Cadu toma um loss ali, o Cadu não tem técnica. Não, não é isso, pessoal. Eu vou te ensinar, vou te explicar o porquê que eu tomei aquele loss ali. Tá lá? Fechou? Tá lá. Quantos minutos eu demorei aqui para fazer essas entradas? Ó, 4 minutos eu fiz aqui 4-1, tá bom? 4 minutos, ó. Aqui eu tomo aquele primeiro loss. Segundo movimento já entro com duas taxas. Terceiro movimento já entro com duas taxas. Perfeito? Perfeito. 4-1. Ok. Quantos minutos eu demorei para ter 3 oportunidades no gráfico e fazer aqui 4-1? Eu tive aqui 5 minutos. 1 minuto para analisar e 4 minutos para operar, esperando o tempo de fechamento das ordens. Por que isso? Porque eu estou falando, eu tive os 4 minutos da primeira ordem à última ordem, tá? Mas quando eu abri o gráfico, o gráfico estava trabalhando aqui mais ou menos, ó. Então eu tive que esperar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aí eu fiz a minha primeira ordem. Depois eu fui para a minha segunda ordem, depois eu fui para a minha terceira ordem. Então 4 minutos mais 3 foi uns 7 minutos aí na frente do gráfico, mas para você entender. Olha só o que está acontecendo no gráfico. Perfeita? Entrada? Perfeito, ó. Tomo loss, entro duas taxas, entro mais duas taxas. Perfeito? Perfeito. Vou te explicar o porquê, mas antes de te explicar o porquê disso tudo, vou deixar um recado aqui para você que é novo, que está chegando no canal. Eu deixo esse e-book aqui, ó, inteiramente grátis. É um e-book para você baixar, estudar. Eu falo aqui em 36 páginas sobre 16 padrões de vela,
onde você pode baixar para o seu computador aí, abrir em seu celular, imprimir, estudar aí esses padrões de velas que vão te ajudar muito na hora da negociação, na hora de você fazer a entrada. Basta você chegar aqui no meu canal do YouTube, ó, fazer, aqui tem os links oficiais, canal do Telegram, meu WhatsApp, meu Instagram e a área do aluno. Assim como abaixo de cada videoaula aqui, tem os links da área do aluno. Pessoal, para você ter uma ideia, de ontem para hoje, eu acordei hoje, tinha 5 pessoas perguntando onde era a área do aluno para ele fazer, para participar da área do aluno. Você vê que todas as aulas eu falo isso. Tá? Então desculpa se é um pouco maçante ou chato todas as vezes eu falar sobre isso, mas as pessoas têm dificuldade às vezes de encontrar. Então, aqui na descrição do meu canal aqui oficial, Cadu Rinaldi, você tem todos os links, inclusive o link para baixar o e-book, o link para entrar na área do aluno. Você tem meu Instagram para você me seguir lá e qualquer dúvida sobre isso, entrar em contato pelo direct e pelo WhatsApp também. Qualquer dúvida sobre isso, entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Voltando aqui, ó, então, quando você entra aqui no canal do Telegram, ó, você vê aqui, ó, mensagem fixada, a mensagem está fixada aqui, o que você vai fazer? Você clica sobre ela, abre 2 links para você fazer download e você faz o bendito download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Murilo, boa noite professor Cadu, muito obrigado. Melhor investimento que eu fiz na vida foi o seu treinamento. É isso aí, Murilo. Segue o plano aí, batendo meta. Aqui você vê o Alisson. Ó. Boa noite, professor. Eu de novo. 5-1 agora à noite no OTC. Estou dando uma revisão do treinamento que está me ajudando muito. E as aulas do YouTube também estão ajudando muito. Obrigado, professor. O pessoal que está no treinamento, a aula do YouTube aqui é uma prática viva, né, daquilo que você aprofunda no treinamento. Então, no treinamento, você aprende a fundo, tecnicamente, realmente, como é que se faz uma análise. E aqui no YouTube vai ficando a parte prática, né? Quando eu faço uma entrada aqui no gráfico, o aluno do YouTube já sabe o porquê, sabe a técnica, sabe a teoria, sabe o porquê realmente eu estou fazendo uma entrada ali. Aqui o Gerson, ó, o Gerson utilizando também o indicador, batendo meta. Pessoal, o indicador Hunter aqui, lá no módulo 13, outra coisa que eu sempre falo aqui, o pessoal se perde. Pergunta, onde mesmo você fala do indicador? Onde mesmo tem aula lá sobre o indicador? Lá no módulo 13 do treinamento, na última aula eu falo sobre o indicador. Tem uma aula lá, mais de 30 minutos, sobre a funcionalidade, como eu utilizo ele. Você que quer fazer a aquisição, é só entrar em contato comigo, tá? O Gerson aí utilizando, ó. Aqui é o José. Ó, o José, ó. Venho a semana tendo meta batida e tinha esquecido de mandar para o senhor os resultados. Muita correria aqui, mas graças a Deus as análises estão mais claras. Que maravilha, José. Segue o plano aí. Aqui é o Marcelo, ó. 4-0, seguindo aquilo que se aprende, aprimorando conhecimento, analisando bem o gráfico, as movimentações, do jeitinho que o senhor nos ensina na teoria, na técnica com paciência, gerenciamento e resultados. Fechando 4-0 para a glória de Deus. Obrigado pelo conhecimento que o senhor transmite a nós, a dedicação a nós conosco. Muito obrigado. E ainda depois o Marcelo escreveu mais algumas coisas, mas não está aqui, dizendo que como cada dia que passa tudo clareia mais ainda. E vocês veem eu citando o Marcelo todo dia aqui, né? O Marcelo praticamente todo dia manda os resultados. Então, para você ver que essa constância ou consistência, pessoal, só depende de você. Por que depende de você? Você aprender como é que se faz, tá? Não se pode pegar e por osmose ou por um implante, sei lá, enfiar o conhecimento dentro da sua cabeça, da sua cachola, e você ir lá e do nada saber fazer. Você tem que aprender, não tem como. Né? Aqui a aula que eu subi ontem, o segredo do suporte e resistência, muita gente gostou. Aqui o Pedro, ó, boa tarde, o Pedro também fazendo uma entradinha, obrigado pelos ensinamentos. Ó, Pedro utilizando o quê? O indicador.
o indicador também, né? E onde o Pedro está utilizando? Ó, no celular. Lá o Gerson que você viu, o Gerson também estava utilizando pelo celular. Ah, Cadu, então eu consigo utilizar o indicador pelo celular? Também consegue. Aqui o Gleidson, batendo meta, também utilizando o indicador, ó, os padrões, seguindo, ó, olha o que ele diz aqui, ó, seguindo 5 passos que encaixam. Que é do gráfico, né? Que é justamente o contexto gráfico, região, tendência, os candles e a vela. É isso aí, né, Gleidson? Seguir o passo a passo da análise, né? Esse plano de trading não tem erro. Aqui é o Antônio, ó, batendo meta, 4-2 em OTC. Olha o que o Antônio falou, preferiu em OTC por causa dos eventos do dia. Perfeito, Antônio. Você vai sentindo como é que está o mercado e vai sabendo o que fazer. Aqui o Gilson batendo meta, Helder aqui batendo meta, ó, 300 de lucro. Aqui é o Alexandre batendo meta também, ó, de 900 para 1.500 e poucos reais. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta, fazendo o seu dia e assim por diante, pessoal. Senão eu vou ficar o dia todo falando dos alunos aqui. Então, entra aí, baixe o seu e-book. Aqui também, ó, no meu canal do Instagram, você tem aqui, ó, resultados de alunos pelos stories, o EAD. Aqui você pode tirar dúvidas em relação à área do aluno, por mensagem. Cadu Rinaldi, resultados de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, meu WhatsApp aqui também. Então aqui no Instagram também você tem toda a referência, caso você queira acompanhar o que está acontecendo, queira tirar dúvidas sobre a área do aluno, quer tirar alguma dúvida comigo em relação ao treinamento, é só seguir aí, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês? Essa entradinha aqui, ó, entradinha aqui, para quem não sabe, ou você que está no treinamento, para ficar claro para você, a região da entrada nada mais é, ó, que o módulo 12, tá? O módulo 12. Olha só, gráfico sai de região de suporte, tá bom? Gráfico sai de região de suporte e vai para a região de resistência, ou seja, região de demanda e vai parar em região de oferta. Tranquilo, tranquilo. Agora, o que acontece nesse meio do caminho, pessoal? Eu preciso contextualizar o gráfico, não preciso? Eu preciso entender o gráfico. Então você viu que eu fiz a primeira entrada ali na região. A primeira entrada na região, o que eu fiz? Quando o preço chegou ali na região, o preço chegou na região e fez um movimento de um candle desta forma aqui, ó. Este candle aqui ele me mostra que o gráfico está chegando e está perdendo força ali, que a tendência está perdendo força. Perfeito, está perdendo força. Porém, ela não está no máximo da sua região. O que eu faço? Eu entro vendido e o preço vai lá e faz mais uma movimentação de candle. Correto? Correto. Então ali eu acabo tomando um loss. Perfeito? Perfeito. Só que o loss foi na hora da execução, né? Eu não aguardei um momento mais oportuno, ou seja, um padrão de vela mais adequado, tá? Não aguardei. Quando esse candle aqui, ele faz este movimento, e ele também não rompe máxima do candle anterior, o que acontece? Logo eu entendo que realmente houve falha e eu já entro vendido novamente. Perfeito? Perfeito. Ele faz um candle gigante até aqui, deixa muito volume, retorna na região e deixa um paviozão assim, ó. Logo, o que eu entendo? Logo eu entendo realmente que eu estou no caminho certo. Que assim como esse candle fez essa movimentação de continuidade, eu também poderia continuar vendendo o gráfico novamente. E faço mais uma entrada. Ambas essas entradas que eu fiz aqui nessa região, ambas com 2 taxas nessa região. Então, quanto eu acho aqui a minha execução da ordem, perfeito, né? Aí você precisa, dentro da contextualização, que a gente sempre conversa, dentro do contexto gráfico, né? Tem região, tem
tendência e tem padrão de vela. Então o meu erro ali na execução foi o padrão de vela, tá? Só isso. Por isso que eu tomei loss ali. Então, ó, eu segui a regra da análise gráfica. Qual que é a regra? A regra foi ver contexto gráfico, região, tendência, padrão de vela e volume. Eu pequei ali no padrão de vela, tudo bem. Só que tem uma coisa aqui muito importante, que vocês não utilizam da forma correta, que justamente é a famosa linha de tendência. A linha de tendência, pessoal, na minha estratégia de negociação, a linha é uma linha de referência, não linha de tendência no sentido que todo mundo utiliza. Por quê? O que eu quero dizer para você? Muita gente utiliza a linha de tendência como um suporte de resistência, e isso está errado. Por exemplo, qual que é a minha referência de tendência aqui neste movimento gráfico? A minha referência de tendência é uma linha de referência de alta. Perfeito? Perfeito. Correto? Correto. Então, neste gráfico, neste exato momento, o gráfico está trabalhando de que forma? Com força de alta. Ele está trabalhando com força de alta, com força de valorização. Então, a minha estratégia de utilizar linhas de tendência é como linha de referência, a minha estratégia de negociação. Pessoal, entenda que quando eu estou falando aqui sobre estratégia, eu quero deixar bem claro isso para você. Quando eu falo sobre estratégia, eu estou querendo falar sobre técnica, tá? É que às vezes eu posso utilizar a palavra estratégia para ficar mais claro para você, porque muitos chegam ao canal com essa mentalidade de estratégia na mente. Mas entenda-se, todas as vezes que eu falo estratégia, estou falando da técnica utilizada. Então, uma linha de tendência que o pessoal utiliza é uma linha, é uma reta, né, traçada no gráfico de preços, que você vai conectando vários pontos de informações que o gráfico traz, que representam máximas ou mínimas de um preço em um determinado período. Então, muita gente entende que ela serve como uma representação visual da tendência geral do mercado. Correto? Correto. Então, uma linha de tendência, ela vai te mostrar o quê? A flutuação dos dados ali que o gráfico te traz, para mostrar um padrão que está sendo exercido no gráfico, para que você tenha uma tomada de atitude para entender se o gráfico, se aquele ativo ele está trabalhando de forma valorizado ou desvalorizado. Uma linha de tendência, por exemplo, ela pode mostrar para você uma opção do preço de um período pequeno, maior, médio e assim por diante. Depende de como você vai traçar, né, essa linha de tendência. Depende como é que você vai trabalhar essa linha de tendência. Então, geralmente, quando você traça ela em pontos inferiores, é que você está traçando uma linha de tendência de alta. Quando são pontos acima da tendência, né, topos, você está trabalhando uma tendência de baixa. Então, ela é formada por linhas de topo e linhas de fundo, tá? Essas linhas de topo e linhas de fundo formam uma referência de tendência. Então, quando eu olho aqui, uma tendência como essa, a minha referência é o quê? Que o gráfico está comprado valorizado. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu não posso vender neste gráfico. Eu, por enquanto, eu tenho que comprar. Eu só posso vender a hora que esse gráfico terminar o seu movimento, ou seja, a hora que essa tendência chegar ao final. E a tendência ou a linha de referência, como eu uso, me ensina isso. Por isso, muitos de vocês fecham um canal. O que é um canal? É quando você transporta uma linha de referência, né, ou linha de tendência, como você entende, para outra parte do movimento gráfico. Então, se aqui eu estava marcando os suportes como linha de referência, porque é uma tendência de alta, você vai lá e marca os topos na outra região como linha de referência para fechar o canal. E aí é que está
O que acontece? Sabe quantas pessoas entraram vendido nessa região aqui e tomaram loss? Ó? Quantas pessoas você acham que por essa marcação aqui entram numa região como essa e saem tomando loss? Quantas vocês acham? Primeiro que a linha de referência refere-se que o gráfico está numa valorização. Segundo que a linha ali que fecha o canal não é referência de resistência em lugar nenhum. Ou seja, não existe nenhum padrão como nós trabalhamos ali, ó, nem padrão não existe mostrando que pode ser trabalhado aquela região. Agora, diferente quando o gráfico chega em região de liquidez, como eu mostro lá no módulo 12, onde nesta região a tendência já fez todo o seu movimento, como eu explico lá no treinamento, e ela chega na região fazendo o quê? Mostrando que ela está perdendo força, mostrando que ela não tem mais força de movimentação, mostrando que, da mesma forma como uma tendência de baixa, eu tive como uma linha de negociação de baixa, ele chegou de alta e agora ele perde a força do movimento. Então eu tenho duas oportunidades de fazer o movimento ali. Ou eu posso fazer as minhas entradas já na movimentação que ele faz ali, ou eu espero ele pelo menos fechar aqui, ó, 50% do movimento abaixo deste canal. Então, se ele fechar pelo menos 50% abaixo deste canal, eu posso fazer o que com ele? Eu posso fazer também vendas na região. Claro, por quê? Porque eu tenho uma linha de referência. Qual que é a minha linha de referência aqui? É de alta, pessoal. É uma linha de referência de alta. Então, o que você tem que aprender no gráfico para encaixar no contexto? Olha só. Olha o terceiro ponto que a gente olha aqui na análise. A tendência. Então, como é que, por exemplo, eu posso pensar em vender fora de uma região quando eu estou contra o movimento dessa tendência? Percebe-se que eu estou vendo todo um contexto gráfico, eu já tenho uma definição de região definida, porque a tendência me mostra por uma linha que ela é de alta, então eu preciso aguardar um padrão de vela e volume numa região correta para eu poder fazer a minha operação. E é o que acostuma o pessoal fazer, é sair apertando o botão de qualquer jeito, em qualquer lugar, como se não houvesse amanhã. Qual é a referência que você vai ter de movimentação do gráfico? Nenhuma. Você entendeu? Nenhuma. Então, a minha estratégia de negociação é uma linha de referência no gráfico. Eu sempre vou utilizar uma linha de referência no gráfico. Por exemplo, olha lá. Entendi tendência chegando, linha de referência no gráfico. Agora, olha só, minha linha de referência continua a mesma de alta? Claro que não, né, pessoal? Olha a linha de referência agora, ela fez o quê? Ela mudou. A linha de referência agora, assim como aqui era uma de baixa e foi quebrada, depois que a minha linha de referência era de alta, agora ela foi quebrada. Então, este jogo, entre aspas, de mudança de tendência, de mudança de característica, você precisa aprender no gráfico. Quando você começa a aprender essas movimentações de forma clara, você começa a entender o quê? Como é que o gráfico se movimenta. Ou seja, como é que o preço chega numa região de uma linha de referência de baixa? Como é que o preço chega numa região de linha de referência de alta? Como é que o preço faz movimentação quando há falha dessas regiões? Será que eu corrijo? Será que eu sigo o movimento? Será que eu fico de fora? Uma coisa é certa. Se você não tiver clareza desses movimentos, você deve ficar fora. Você deve ficar de fora. Então, no gráfico em si, existem movimentos que você vai seguir a tendência sempre quando essa tendência está comandando o gráfico. E uma da formas de você ter essas referências é justamente com a linha. A famosa linha de tendência de alta ou a famosa linha de tendência de baixa, que na verdade elas são umas linhas porque elas te mostram a referência da tendência. Entendeu? Olha só por que eu chamo de linha de referência.
Por que que uma linha, por que que uma linha de tendência de alta eu entendo como referência de alta? Porque o próprio nome está dizendo, é uma linha de referência de alta. Assim como se eu fosse analisar uma linha de tendência de baixa, a referência é de baixa. Logo, se a referência, eu escrevi isso, faltou o i aqui, tá? De baixa, a referência é de baixa. Então, eu não posso ter uma linha dessa como suporte e resistência, pessoal. Isso aqui, não é suporte e resistência. Isso aqui é linha de referência. Entenda isso. Eu sei que você aprendeu isso porque tem muita gente que utiliza isso. Principalmente quem utiliza retração, né? Faz a bendita retração. Pessoal, não utilize linha de referência como linha de suporte e resistência, tá? É um super conselho que eu te dou. Lá no treinamento, a gente aprende cada detalhe. Quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre tendências, que tem uns módulos específicos sobre tendências, você consegue entender toda a movimentação de uma tendência, né? Você começa a entender o porquê que uma tendência faz um movimento, por que a tendência faz um movimento como esse, por que ela corrige nessa região, por que ela quebra a movimentação e faz um outro movimento. Quando você começa a encaixar isso dentro do contexto, que lá no treinamento você aprende, você começa a entender de onde uma tendência saiu, até onde uma tendência vai, onde uma tendência ela pode parar o seu preço, se essa tendência pode continuar buscando 100% ou rompe e vai buscar 100%, ou seja, tudo isso é um dinamismo de movimentação que você só aprende com a análise gráfica. Agora aqui, nessa primeira entradinha que eu fiz, que você viu que eu demorei praticamente 5 minutos, o meu erro aqui, do loss foi a questão do padrão de vela. Eu acreditei num padrão de vela que não era a melhor opção ali na região. Não era a melhor opção. Mas eu fiz o quê? Prova de mim mesmo. Eu corri o risco. Tomo loss. Corri o risco, tomei loss. Ou seja, eu esperei mais um candle, formar um padrão, formar realmente que ele falhou ali na região. Aí eu entrei com 2 taxas. Depois que o padrão ficou perfeito ainda, padrão de 3 velas na região de correção, aí eu entrei com mais 2 taxas. Então você percebeu que, olha só, eu fiz trades ali contra a linha de referência. Percebeu? Contra a linha de referência. Por que eu fiz trades contra a linha de referência? Porque existem outras referências da tendência que é possível você enxergar e saber analisar com outras teorias, com outras questões técnicas, que você entende, por exemplo, que essa tendência está chegando ao fim e você pode trabalhar porque a linha de referência aqui, ela vai mudar. Ela vai sair de uma linha de referência de alta, vai se tornar uma linha de referência de baixa e eu posso fazer essa venda aqui. Dito isso, que lá no módulo 12 eu explico sobre isso, sobre essas regiões. Conseguiu compreender, pessoal? Conseguiu? Então, essas movimentações, se você perguntar para mim, como você opera a linha de tendência? Então, nas minhas estratégias, entende-se estratégia como técnica, na minha estratégia de negociação, a linha de tendência ela é uma referência no gráfico. Ela sempre será apenas uma referência. Isso é uma super dica que eu deixo para você. Para você aí que está quebrando capital toda hora, para você aí que está entregando dinheiro para a corretora toda hora, para você que não tem a mínima de entendimento porque te ensinaram a traçar uma linha e você acaba entrando nessa linha e só dá ruim. Então, de duas uma, ou você para de fazer o que está fazendo de errado, corrige isso e aprende da forma correta, ou você vai continuar tomando tinta do mercado. Por isso que serve o treinamento. No treinamento eu explico passo a passo, pessoal. O que tem de gente que chegou lá, que tinha feito já 2, 3 cursos, não saía do lugar e tinha aprendido tudo errado, não sabe usar uma linha de referência, não sabe entender uma tendência. E isso é triste, porque a pessoa perdeu tempo, né? Não conseguiu compreender aquilo que foi ensinado, porque foi ensinado totalmente errado.
Caso você queira aprender de uma forma correta, didática, passo a passo e ter suporte diretamente comigo, o treinamento está aí para você fazer parte. Para você que está no canal e ficou até agora, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal. Quer fazer a aquisição do indicador? É só falar comigo. E nossa hashtag de hoje é linha. Só isso, linha, tá? Para ficar fácil para vocês. Então, para você que chegou até o final e quer deixar um comentário, escreve lá, Cadu, a aula me ajudou muito, hashtag linha ou hashtag linha, que eu vou saber que você chegou até o final, que você está até o final de todas as aulas. Isso faz o quê? Me incentiva a trazer conteúdo, a me aprofundar no conteúdo para que você aprenda mais e mais com essas super dicas. Tá bom, pessoal? Não saia sem deixar aquele like, sem deixar aquele comentário. Quer vir para o treinamento? Estou te esperando. Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!